Você sabe o que significa a palavra Quaresma? Qual a relação desse período com tantos fatos narrados na Bíblia? E o que esses fatos têm em comum? O que isso significa? E qual é a real importância desse tempo do calendário cristão? Hoje vamos falar sobre tudo isso e mais. Vamos falar de preparação, travessia e conversão. E principalmente do deserto. A palavra Quaresma é referência direta ao número 40. Na Bíblia, esse número está ligado a momentos decisivos da história da salvação, tempos delimitados por Deus para purificar, formar, corrigir e preparar. Durante o dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites. Foi tempo de purificação da terra, de encerramento de um ciclo marcado pelo pecado e de preparação para um recomeço. O povo de Israel caminhou 40 anos pelo deserto antes de entrar na terra prometida. Essa foi uma travessia para ensinar. Deus formava um povo, ensinava a dependência, provava a fidelidade, moldava o coração antes da promessa se cumprir. Moisés permaneceu 40 dias no Monte Sinai. Foi um tempo de jejum, silêncio e encontro profundo com Deus, antes da entrega da lei, antes da aliança ganhar forma concreta na história. Elias caminhou 40 dias até o Horebe, atravessando exaustão, medo e crise interior, até reencontrar a presença divina não no terremoto ou no fogo, mas na brisa suave. Foi um trajeto de purificação interior. Quando Jonas anunciou a Nínive, ainda 40 dias e a cidade será destruída, aquele prazo não foi ameaça de juízo, mas expressão da misericórdia divina. Durante 40 dias, houve jejum, arrependimento e conversão de todo um povo, e a história foi transformada. Até mesmo no campo do combate espiritual, o número aparece. Durante 40 dias, Golias desafiou Israel antes de ser vencido pelo ungido. O período de afronta precedeu a vitória. A provação antecedeu a libertação. E esses são alguns exemplos. O número 40 aparece mais de 20 vezes na Bíblia, quase sempre em contextos de prova, preparação, purificação, combate e conversão. E marca tempos de transição espiritual, em que Deus trabalha o interior antes de realizar algo exterior. É travessia antes da promessa, penitência antes da misericórdia, combate antes da vitória. A Quaresma é, portanto, um tempo de transformação interior, para que a vitória pascal não seja apenas celebrada externamente, mas vivida no coração. A Quaresma nasce da assimilação litúrgica desse padrão divino. A Bíblia nos oferece um exemplo decisivo. Antes de ensinar multidões e até mesmo de realizar milagres, Jesus Cristo foi conduzido ao deserto, e ali ele permaneceu por 40 dias. Nos primeiros séculos, a Igreja Católica compreendeu que aquele deserto não era apenas um fato isolado, mas um modelo espiritual, um caminho. Assim, organizou-se um tempo litúrgico de preparação para a Páscoa, inspirado nesses 40 dias vividos por Cristo, como participação nesse caminho. Não como invenção humana, mas como resposta espiritual ao exemplo de Jesus. Já sabemos que a Quaresma dura 40 dias. Mas, se contarmos do calendário da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, encontraremos 46 dias. Então, afinal, são 40 ou 46? A resposta é profundamente significativa. Os domingos não são dias penitenciais. Cada domingo, mesmo dentro da Quaresma, é sempre celebração da ressurreição e nunca perde seu caráter pascal. Ele é a pequena Páscoa semanal. Por isso, não é contado como dia de jejum ou penitência. Justamente por isso, a Igreja antecipou o início para a quarta-feira anterior, garantindo então 40 dias efetivos de preparação. Outro ponto importante: a Quaresma termina antes da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa, pois ali começa o Tríduo Pascal, o coração do ano litúrgico: paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nada é improvisado, nada é simbologia vazia. A Igreja organiza o tempo para que o coração também seja organizado. A Quaresma é um caminho cuidadosamente estruturado para nos conduzir à Páscoa. Quando falamos em deserto, não estamos falando apenas de geografia.
O deserto, na linguagem bíblica, é o lugar do silêncio, do isolamento, do confronto interior. É o espaço onde as distrações diminuem e a verdade aparece com mais clareza. Jesus entra no deserto movido pelo Espírito. Ele jejua, ele permanece só. Jesus sente fome e experimenta o cansaço. Não é uma cena simbólica, é real, é humana, é concreta. Mas o centro desse episódio não é a fome física. O tentador se aproxima e começa atingindo o ponto mais sensível, a identidade. Se és filho de Deus... Não é só provocação, é uma tentativa de quebrar a confiança do filho, de colocar dúvida onde o pai havia acabado de declarar amor. Tu és meu filho amado. O deserto é onde tudo aquilo que foi proclamado no batismo precisa ser confirmado interiormente. A tentação não era apenas transformar pedras em pão, era usar o poder fora do tempo do Pai. Não era apenas lançar-se do alto, era exigir provas do amor divino. Não era apenas receber os reinos do mundo, era conquistar sem cruz, vencer sem obediência. Jesus responde não com espetáculo, mas com escritura. Não com força visível, mas com fidelidade invisível. Ele permanece firme quando ninguém está olhando e escolhe obedecer quando seria mais fácil abreviar o caminho. E então o texto diz algo silencioso, mas decisivo. O tentador se afasta, os anjos se aproximam, o combate termina, a fidelidade permanece, e ele sai do deserto. Jesus não sai derrotado, nem exausto espiritualmente. Sai confirmado, fortalecido, sai pronto. Ele retorna na força do Espírito. O deserto não o enfraqueceu, mas revelou quem ele é. A partir dali, Jesus enfrenta o tentador com serenidade. Começa a ensinar com autoridade, liberta os oprimidos, chama discípulos. A provação precedeu o ministério, o silêncio precedeu a voz pública, a fidelidade escondida precedeu a autoridade manifesta. O deserto não foi um parêntese na missão de Jesus, foi o seu fundamento. Se o deserto revelou a fidelidade de Jesus, a Quaresma é o tempo em que a igreja aprende com esse deserto. Não é apenas um período de jejum, ela é jejum, oração e penitência. É revisão de vida e retorno ao essencial. Ela é conversão. O jejum educa o corpo, a oração reorienta o coração, a penitência corrige a rota, a conversão muda a direção. Tudo com o objetivo de nos preparar para viver plenamente o mistério da Páscoa. Não é um tempo de tristeza vazia, mas de realinhamento. Assim como Jesus não entrou no deserto por fraqueza, mas por decisão, a Igreja nos convida a entrar nesse tempo por escolha consciente. O nosso deserto não é feito de areia. Ele pode ser o cansaço acumulado, decisões adiadas ou hábitos que precisam ser mudados. Pode ser o orgulho que impede o perdão, a indiferença que se instala sem percebermos, a fé enfraquecida pela rotina. Vivemos num tempo em que é fácil construir imagens e difícil sustentar coerência. É fácil falar de valores, mas difícil vivê-los. A Quaresma nos chama a algo mais profundo do que aparência. Ela nos chama à fidelidade, não exibida, mas vivida no segredo, silenciosa, cotidiana, quando ninguém vê. Entrar no deserto com Cristo Jesus é aceitar confrontar aquilo que precisa ser curado dentro de nós. Não para condenação, mas para reorganização interior. Para que Deus fortaleça o que está frágil, ordene o que está disperso e devolva a unidade ao coração. Depois do dilúvio, houve recomeço. Depois do deserto, houve terra prometida. Depois do silêncio do Sinai, houve aliança. O deserto em Deus nunca é abandono. E com Cristo Jesus é preparação. Quando a Páscoa chegar, ela não será apenas uma celebração externa, mas o fruto de uma fidelidade cultivada no silêncio. Será renascimento, porque o deserto, quando vivido com sinceridade, não nos esvazia. Ele nos devolve inteiros.